Tema de hoje: cheguei até aqui. E agora? O que vai ser daqui para frente? Chegamos à metade do ano, um pouquinho da metade do ano. Tivemos 6 dias, 7 pregações, ministrações que vieram de Deus para as nossas vidas. A gente tem ouvido mensagens, e se você não ouviu, já disse, está no nosso site, você pode ouvir e assistir todas elas, de todos os pregadores que nós chamamos. Mas foram 7 ministrações que trouxeram para nós um entendimento maior sobre plantar, sobre viver um tempo diferente. A semana retrasada, nós estudamos aqui sobre virar a página e começar uma nova história, um novo tempo. E quando a gente fala de sementes, já que nós tivemos 6 dias de comunhão e de plantio, plantamos sementes, foi lançada uma semente da palavra de Deus dentro do nosso coração. Se nós tivermos uma boa terra aqui, se nós entendermos, se nós buscarmos conhecimento, esta semente da palavra de Deus vai germinar dentro da nossa mente, vai trazer para a gente um novo tempo, uma nova história, um novo jeito de pensar, um novo jeito de falar, um novo jeito de agir. Enfim, a palavra de Deus, ela tem esse poder de ensinar, de capacitar. A palavra de Deus tem o poder de confrontar. E quando nós pegamos essa palavra, quando nós tomamos essa palavra como uma palavra de bênção para nós, a entendemos, nos aprofundamos nela, ela começa a germinar e a trazer frutos de Deus dentro de nós. Por isso que desejo estudar com os irmãos sobre esse tema hoje. Porque a gente chegou até aqui, 6 meses e meio. Ainda temos 5 meses e meio deste ano de 2016, ainda temos o resto das nossas vidas. Só que eu tenho visto muita gente desistindo de servir a Deus, desistindo de confiar em Deus, desistindo de esperar em Deus. Tem muita gente hoje desistindo, e a Bíblia diz que isso ia acontecer. Felizmente ou infelizmente, a Bíblia relata que no final dos tempos, muita gente ia desistir de Deus. Por decepções, por tristezas, por problemas, por dificuldades. A gente está vivendo este tempo. Existem pessoas que estão realmente cada vez mais distantes do Senhor. Muita gente hoje anda desanimada com a vida, desanimada com o trabalho, desanimada com relacionamentos, desanimado com pessoas, desanimado com igrejas, desanimado com pastores, desanimado até com Deus. Tem gente hoje que está vivendo esta vida e está desistindo de servir. Estudando sobre este assunto, eu cheguei à conclusão que existe pelo menos 3 tipos de pessoas dentro da igreja hoje. 3 tipos de pessoas dentro da igreja do Senhor, na minha concepção, existem. A primeira delas é aquele tipo de pessoa que ele foi embora, largou, desistiu, parou, ele não vê mais futuro, ele não acredita mais em Deus, ele não acredita mais na Bíblia, ele está com tanto problema, tanta dificuldade, tantas decepções, que ele desistiu. Se a gente lembrar que há 2 semanas atrás nós estudamos sobre uma mulher chamada Noemi, uma mulher que tinha uma amargura no coração tão grande, que as coisas ruins que aconteciam na vida dela, ela atribuiu a Deus, como se Deus tivesse culpa do que aconteceu. E a gente sabe, pela Bíblia, que Deus tem sempre o melhor para aqueles que o amam. Deus permite situações para a gente aprender. Mas tem gente que não tem paciência de esperar Deus agir. A maioria das pessoas hoje que vão à igreja, parece que igreja hoje virou um fast food. A pessoa ela quer chegar na igreja, esfregar uma lâmpada, Deus aparecer e fazer alguns milagres na vida dela e do jeito que ela quer, porque ela está precisando urgentemente daquilo que Deus pode fazer e por que Deus não faz. Eu já ouvi de pessoas que dizem o seguinte, já disseram o seguinte: Deus ele escolhe alguns, né? Aquele ali ele é abençoado, aquele outro não, Deus abençoa um, mas não abençoa outro e tal. Eu já ouvi pessoas falando isso.
Pessoas que, como Noemi, desistiram da vida, desistiram de Deus. Noemi foi uma mulher que perdeu o marido e perdeu os 2 filhos. Quando aconteceu isso, as suas 2 noras, as noras que ela tinha, que os filhos tinham casado no local que ela e o marido tinham ido, diz o texto que uma delas ela convenceu fazê-la voltar para a sua tribo, para a sua terra natal, e a outra, chamada Ruth, disse que ficaria com ela. Interessante que o texto que nós estudamos, somente para lembrar, está em Ruth capítulo 1, versículo 19, acompanha aqui no telão. As 2 voltaram para Belém, e chegando lá, o povoado todo ficou alvoroçado por causa delas. Aí disseram as mulheres: será que é Noemi? Versículo 20, ela respondeu: não me chamem Noemi, me chame Noemi, que quer dizer agradável. Me chame de Mara, que quer dizer amarga, porque eu estou muito amarga. 21, de mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Poxa, aconteceu uma situação na vida dela. Ela foi para uma cidade, o marido foi tentar a sorte num outro lugar, aonde eles moravam, estavam vivendo uma situação difícil. Aí ele resolveu pegar a família e ir para uma outra cidade, um outro povoado, foi tentar a vida. Durante algum tempo deu tudo bem, os filhos casaram lá, conheceram mulheres, se casaram, estava vivendo tudo bem. De repente o marido morreu. Passa-se um tempo, os 2 filhos morrem. Aí essa mulher, que tem essa mentalidade que muitos têm hoje, desistiu da vida, falou: não, eu não quero saber de mais nada, Deus trouxe desgraça para a minha vida. Meu irmão, se tem uma coisa que Deus não traz para a nossa vida, é desgraça. Nós é que chamamos a desgraça, nós é que criamos desgraças, nós é que decidimos por desgraças. E infelizmente tem muita gente hoje colhendo daquilo que plantou lá atrás. A verdade é que essa mulher, quando ela volta para o seu povoado, estava voltando para a sua terra natal, estava voltando para a sua casa. As pessoas ficaram alvoroçadas, felizes de vê-la voltar. Ela diz: olha, eu não estou feliz, eu estou voltando porque, eu não tenho onde ficar mais, eu preciso voltar para minha casa aqui. Mas para mim era melhor morrer. Infelizmente, tem muita gente assim hoje dentro de igreja. Ou que ia na igreja e não vai mais. Gente que, por causa das circunstâncias da vida, desistiram, se afastaram. Acharam melhor se afastar de Deus, como que se longe de Deus é melhor do que a situação que está vivendo. Tem muita gente hoje desistindo. Aliás, como eu disse, a Bíblia, Jesus disse, está em Mateus 24, no final dos tempos o amor de muitos vai esfriar. Então, as pessoas hoje elas não amam mais a Deus por aquilo que Ele é, um Deus. As pessoas amam a Deus por aquilo que Ele pode fazer. E quando Deus não faz, a pessoa quer desistir. Enfim, não sei se existe alguém aqui que está na igreja ou assistindo a gente. Se você está nessa condição, daqui a pouco eu tenho uma palavra para você em nome do Senhor Jesus. Tem um segundo tipo de pessoa que está dentro da igreja, que são aquelas pessoas que chegaram onde eles desejavam. Chegou num patamar maravilhoso. Tem uma boa casa, tem um salário muito bom durante o mês, tem bons carros, tem, uma casinha no interior, tem boas roupas, tem saúde, a família está indo tudo bem, chegou num patamar assim que fala: agora eu vou gozar a vida, agora que eu já fiz tudo o que eu queria, cheguei aqui. Gente que tem que tomar muito cuidado, porque essa zona de conforto leva muita gente para longe de Deus. Eu falei aqui na sexta-feira, quem conheceu o Neymar, quando ele jogava no Santos, quando ele começou no Santos, com 16 anos, aumentaram o salário dele para 50 mil reais, e ele ia numa igreja lá em São Vicente, e o pastor estava sempre com ele, e ele dava ofertas para a igreja,
Mas o Santos resolveu vendê-lo, ele foi para o exterior e hoje ele ganha um salário do clube, fora outras coisas. Do clube ele ganha R$1 milhão, R$1,5 milhão por mês. E o Neymar se perdeu. O Neymar chegou num patamar que todo jogador de futebol gostaria, mas ele se perdeu. Porque você não vê mais Neymar falando de Deus. Você vê quando ele marca um gol, ele faz assim. Mas quando ele não está marcando o gol fazendo assim, ele está com um monte de meninas. Ele comprou um jato particular. Ele viaja da Espanha para o Brasil, enche o avião de meninas e leva para a Espanha para ter festas com bebidas, com sexo. Aí 2 dias depois ele traz de volta com o avião, o piloto traz. Comprou iates, casas, e Deus, Deus é Deus, já cheguei aqui, tá bom. E você pode ver que tem muita gente rica, muita gente que tem dinheiro, que já tirou a vida, já se suicidou, que já desistiu de viver, que já desistiu de família. Pessoas que chegou num patamar assim, que parece, eu estou numa zona de conforto, aqui está tudo bem, então eu não preciso de mais ninguém. Olha, Deus é bom, mas Deus lá e eu aqui, agora eu vou viver minha vida. Toma muito cuidado com isso. Porque nós temos exemplos na Bíblia, e um grande exemplo na Bíblia foi do homem mais sábio que existiu antigamente, Salomão. Salomão ele chegou num tempo na vida dele, que depois de velho, enquanto moço, até uma idade aí talvez de 50 anos, ele servia a Deus, ele levava sacrifícios ao Senhor, ele convocava as pessoas, lia textos, escreveu poesias para Deus, fez obras maravilhosas. E a sua riqueza, a sua sabedoria chegou num ponto que ele acabou perdendo o sentido da vida e começou a se afastar de Deus. Quero ler um texto com vocês, interessante. Toma cuidado, você que já chegou nessa zona de conforto, tem aí aquele carrão, aquele dinheiro, aquela casa maravilhosa. Nem Salomão em toda a sua glória teve uma casa assim, né? Um dinheirão, um salarião. Então eu estou bem, toma cuidado, porque Salomão no fim da vida escreveu algo que serve para a gente. Eclesiastes capítulo 2, vamos ler juntos? Abre Salmos, o próximo, Provérbios, Eclesiastes. Capítulo 2, tem alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura. Veja o que Salomão escreveu. Depois de velho, ele tinha se desviado de Deus, ele já não estava tendo o mesmo relacionamento com Deus, ele deu chapéu num rei chamado Irão, que o ajudou bastante. Ele fez, inclusive, pessoas trabalharem como escravas na construção do templo em adoração a Deus. Ele reuniu para si, calma, não estou lendo ainda, tá, gente? Ele reuniu para si 1000 mulheres, montou um harém, viveu uma vida terrível. Essas mulheres eram de outras tribos, essas mulheres adoravam outros deuses, outros demônios, na verdade. Aí Salomão, iludido por elas, ele construiu na cidade de Deus ali, aquela cidade foi consagrada ao Senhor, ele mandou construir postes sagrados para que elas adorassem e queimassem animais para os seus deuses. A que ponto chegou a loucura num cara sábio? Porque ele chegou numa zona de conforto, e quando ele cai em si, ele escreve o que ele escreveu aqui, que é importante a gente ler, Eclesiastes 2:1. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Versículo 2, eu concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. 3, decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Eu lancei-me a grandes projetos. Eu construí casas, plantei vinhas para mim. Versículo 5, fiz jardins e pomares, neles plantei todo tipo de árvore frutífera.
6, construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Versículo 8, eu ajuntei para mim prata, ouro, tesouros de reis e províncias. Servi-me de cantores, cantoras, também me servi de um harém, as delícias dos homens. Versículo 9, eu tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Versículo 10, não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. E essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Versículo 11, último desse que quero ler, ele disse, contudo, quando eu avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, percebi que foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Veja a que ponto chega um homem sábio, quando ele chega numa zona de conforto, com riquezas mil, em vez de manter um relacionamento com Deus, em vez de dar sentido para a sua vida, realizando o que Deus queria e tinha de propósito para ele realizar, com toda a sua riqueza, ele perdeu o sentido da vida. Ele bebeu, ele teve muitas mulheres, como eu disse, enganou um rei, deu chapéu em outro, colocou pessoas para trabalhar como escravos, e num belo dia ele senta e escreve, gente, tudo o que eu fiz para mim foi inútil. Por quê que ele escreveu isso? Porque ele perdeu o sentido de relacionamento com Deus. E infelizmente tem muita gente que fica rico e se esquece de Deus, se afasta de Deus. Conselho que eu te dou, se você já chegou nessa zona de conforto, meu irmão, minha irmã, continue se relacionando com o Senhor. Porque se amanhã de repente acabar tudo, você ainda vai ter a grande riqueza da vida do ser humano, que é ter Deus como Senhor de sua vida. Amém? Muito bem, terceiro tipo de pessoas que creio tem dentro das igrejas. Aqueles que ainda estão acreditando, estão lutando. Apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar das lutas, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas familiares, morreu alguém da família, um ente querido, acabou falecendo, houve uma perda muito grande para a pessoa, para a família, mas ainda assim, ele sabe que aquela situação vai passar, ele continua firme, se esforçando e lutando. Eu já ouvi pessoas, e já também usei essa expressão no passado, muito distante na minha vida, quando eu perdi, por exemplo, uma causa na justiça, eu saí de um banco e arrumei um advogado, e esse advogado foi indicado por um amigo, e esse cara entrou na justiça, deu como certa o ganho daquela causa, e fui na audiência, levei testemunhas, eu tinha direito, trabalhei, naquela época os bancos não pagavam hora extra, trabalhei muito fora o horário determinado, e no dia da decisão final, simplesmente o advogado se esqueceu de ir, se esqueceu de falar comigo, e eu acabei perdendo a bendita audiência, bendito o dinheiro. Naquele dia veio uma frustração tão grande no coração, que eu cheguei a falar assim para Deus, pô Deus, e justo naquele dia eu jejuei. Falei, hoje eu vou botar um jejum aqui, Senhor, eu vou jejuar pela causa. Jejuei até 2, 3 da tarde, estava ali naquela expectativa, de repente, vem a notícia 2 dias depois. Não deu em nada lá o negócio, você perdeu a causa. Por que? Ah, porque você perdeu. Quando eu fui ver um mês depois, eu fiquei com mais raiva ainda, porque a culpa foi do advogado. Eu queria matar, mas como não pode, né, então eu acabei ele deixando de lado. Naquele dia, eu olhei assim,
sentei, meditei, falei, pô Deus, a gente faz as coisas tudo certinho, a gente leva uma vida aí do pecado, a gente vai na igreja, canta, toca, prega, e agora que eu mais preciso, Deus, o Senhor, em vez de botar o dedinho lá, estalar o dedo, piscar um olho para o negócio virar para o meu lado, acontece isso. Bom, Deus, não é possível. Tem um monte de cara que saiu do banco com a maior grana e eu estou saindo lá com a mão na frente e outra atrás. Mas Deus teve misericórdia da minha vida, como Ele tem misericórdia da gente, né? Consegui arrumar um emprego, depois consegui, através de uma empresa, ter uma sociedade. Passado alguns anos, perdi a empresa, um plano do governo quebrou a gente, e perdi essa empresa, saí também de novo, com uma mão na frente e outra atrás, tive que vender carro, vender de tudo, quase tudo que eu tinha, e continuei crendo. Apesar das dificuldades, da luta, tinha duas atitudes a tomar. Ou eu continuava crendo, ou eu desistia de ser cristão. Eu preferi continuar sendo cristão. Continuei crendo que Deus está à provisão, que no momento dele as coisas acontecem, e no momento de Deus realmente as coisas começaram a acontecer. Mas é preciso crer, é preciso perseverar. E eu não sei se já aconteceu na tua vida, por exemplo, você chegou num ponto que você fala assim, meu Deus, o que me falta agora? O que falta acontecer agora? E de repente acontece uma desgraça na tua vida. Já aconteceu isso com você? Pois é, comigo aconteceu. Eu estava numa situação difícil, dificuldade, uma luta, comprei um carro com muito gosto, com muito custo. Um belo dia eu vou lá para o interior, em Boituva, uma cidade pacata na época, visitar meu sogro, minha sogra, levei a minha esposa, a irmã dela na casa dela e olhei o carro assim, eu tinha lavado o carro, vi ele bonito, né, tá um Santana que eu tinha, bonitão, e apesar da dificuldade da luta, eu botei a mão no queixo, falei, esse carro é bonito, hein, o carro é uma máquina, né, Santana, tal. Saí dali 5 minutos depois, veio uma fumaça do inferno, só pode ter sido do inferno. Estava pegando fogo assim os caras queimando canavial e os carros indo assim devagarzinho atrás do outro, dava para enxergar, beleza. De repente veio um vento assim, envolveu os carros, você não via nada. Eu tentava enxergar o carro da frente a 10 por hora, o carro da frente também. De repente veio um cara com a caminhonete, chapelão na cabeça e entra com tudo no meio da fumaça. E pá! Arrebentou com o meu carro. 5 minutos antes eu estava vendo ele bonito, contemplando a beleza dele. 5 minutos depois, todo arrebentado. Falei, meu Deus, só me faltava essa, né? Pois é, apesar de tudo isso, ficar 3 meses sem carro, muita dificuldade, luta, eu venci, consertei o carro, vendi, depois comprei outro e segui a vida. Na Bíblia a gente tem exemplo de pessoas assim. Um dos grandes exemplos da Bíblia foi Davi. Davi foi um cara que confiava em Deus, que teve tanta luta, que teve tanta dificuldade, mas ele não desistia, ele ia avante, ele ia lutar. Teve uma situação muito interessante, eu queria ler essa história com vocês, está na Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 30, vamos ler junto aí. É muito interessante essa história aqui. Davi tinha uma turma, uns soldados que estavam com ele, uma turma que ele não era ainda o rei, mas ele já tinha servido o rei Saul, ele tinha sido perseguido, ele estava afastado, tinha suas mulheres, tinha uma turma que estava também assim perdida, ele reuniu essa turma, se encontrou e formaram uma vila, um local, estavam juntos ali. Naquela época eles guerreavam muito com outras nações, os mais fortes queriam tomar as coisas dos mais fracos. E Davi, como era um homem de guerra, um homem que lutava, tal, tinha esses caras que eram tudo caras assim, perdidos, mas também eram gente que brigava. Eles, um belo dia, alguém veio atacá-los e eles foram lutar com essas pessoas. Aí ele deixou toda a sua família lá, todo o seu gado, todas as coisas na cidade, onde eles estavam morando, na vila, e foi brigar com os 600 homens que ele tinha, com esses caras. Eles tiveram um confronto.
Davi e os seus soldados venceram esse confronto. Era uma luta, eles estavam vivendo uma luta. Mas Davi, Deus deu a vitória para eles. Eles voltaram de lá exaustos, tipo assim, puxa vida, mais uma luta, mas graças a Deus nós vencemos. Aí quando chegou na vila deles, vamos ler o que aconteceu. 1 Samuel, versículo 1. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Versículo 2. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, oh Jesus, tem misericórdia. Ou essa cidade aí, quando chegaram nessa cidade, Davi e os soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Versículo 4, então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Tipo assim, só me faltava essa. Versículo 5, as duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Versículo 6, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. 7, então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. 8, e perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Versículo 9, Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficavam alguns, pois durante 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Versículo 11, encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu, recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. 13, Davi lhe perguntou, a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu, sou um egípcio, servo de uma amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Versículo 14, nós atacamos o Neguebe dos Querititas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclag. Versículo 15, Davi lhe perguntou, você pode levar-me para esse bando de invasores? Ele respondeu, jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles. Versículo 16, quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo, festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e também de Judá. Versículo 17, Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em um camelo e fugiram. Versículo 18, Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Versículo 19, nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Versículo 20, e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo, estes são os despojos de Davi. Só até aí. Por que Davi recuperou tudo? Ah, porque Deus escolheu ele, era o queridinho de Deus. Não. Davi recuperou tudo porque ele não desistiu, apesar das circunstâncias. Eu já vi pessoas desistirem da vida. Eu já ouvi pessoas pedindo morte. Eu já ouvi pessoas dizendo, eu prefiro morrer do que viver. Pessoas, inclusive, que têm uma vida boa. Eu já vi pessoas desistindo de muitas situações por causa das situações. A gente convive, a gente atende, a gente conversa com pessoas assim.
semanalmente. E o que eu vejo nessa história de Davi, ele tinha duas opções. Teve uma vitória, estava num momento de luta, obteve uma vitória quando ele volta para casa para descansar, para curtir sua esposa ou seus filhos. Ele chega lá, não tem ninguém, está tudo pegando fogo. O texto diz que eles começaram a chorar. E ele tinha duas opções. Ele podia olhar para Deus como Noemi e falar assim: Deus, está vendo? O que adiantou eu servir o Senhor? A desgraça veio para minha casa, morreram aqui pessoas, levaram gente embora, roubaram tudo. Está vendo, Deus? É isso que eu ganho quando eu sirvo o Senhor. Deus, já vi que o Senhor não me ama. É melhor eu riscar também o Senhor do meu rol de relacionamento. É melhor cada um viver a sua vida. Como muita gente tem feito hoje. Eu conheço pessoas até que foram aqui da igreja e já desistiram do Senhor. Mas Davi, ele optou pela segunda opção. Apesar da dificuldade, apesar da luta, ele disse: Senhor, eu posso ir lá brigar com aqueles caras e reconquistar tudo que eu perdi? Deus disse: vai, porque eu estou contigo, vou te dar a vitória. E por que ele foi? Porque apesar das circunstâncias, ele confiava em Deus. Ele venceu o cansaço, ele venceu o desânimo e continuou lutando. E todas as vezes que eu falo sobre isso, como eu disse há pouco, abrindo um pouco de minha vida, quando eu perdi empresa, quando eu perdi emprego, quando eu perdi carro, quando eu perdi dinheiro, quando eu perdi inclusive alguns relacionamentos de amizade, o primeiro pensamento que vinha é: poxa, é isso que eu ganho. Mas depois eu comecei a aprender a me relacionar com Deus e crer. Quando você luta, quando você vai avante, quando você levanta de manhã e usa a sua boca para profetizar na sua vida, na vida da tua família, é impossível Deus não te abençoar. A Bíblia diz que Davi recuperou tudo. Sabe, meus irmãos, por que tem gente que não recupera o que perdeu? Porque ele vive de passado. Ele vive choramingando o que ele teve lá atrás. E se eu fosse parar para chorar o que eu já tive, meu Deus do céu, eu ficava chorando acho que um mês. Porque eu perdi um monte de coisas. Todavia, eu deixei para trás aquilo e segui adiante. Por quê? Poxa, porque eu creio que tem um Deus que cuida da minha vida. E esse Deus é poderoso, eu creio nele, eu dependo dele. Eu não dependo de dinheiro, não dependo de carro, eu dependo de Deus. É Ele que providencia, é Ele que dá, é Ele que abre porta, é Ele que dá saúde. A Bíblia diz que é Ele que dá capacidade de produzir riqueza. É Ele, é Deus. Quando eu me relaciono com Ele, quando eu entendo o relacionamento que eu tenho, Ele é Deus, eu sou humano, sou servo, eu sirvo a Ele, eu espero por Ele, como a Bíblia diz, espere pelo Senhor e Ele dará a vitória para você. Quando eu tenho esse tipo de relacionamento, eu não desisto, eu me mantenho firme. E depois que nós passamos 6 dias aqui de mensagens, de ministrações e tal, de sementes, quero trazer aqui esses 3 tipos de pessoas, se você se encaixa num desses 3 tipos de pessoas aqui na igreja, eu acredito que a maioria está nessa terceira opção. Tem uma palavra para você do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Tem muita gente que usa a sua boca para profetizar, e quando eu digo profetizar, não é aquele negócio que eis que te digo, não. Quando eu falo de profetizar, é você olhar para as pessoas, olhar para a tua família, olhar para você, olhar para a tua vida, e começar a falar coisas ruins a seu respeito. De manhã, eu já preguei sobre isso no passado, apenas lembrando parte do que falei. De manhã, eu creio espiritualmente, você tem 2 pacotinhos na tua mão. Sementes de bênção, sementes de maldição. Tem gente que acaba com essa semente de maldição em 2 horas. Ele está no trânsito, ele joga praga em todo mundo. Ô, desgraçado, me fechou, filho de não sei o que, miserável. Tomara que bata no carro no muro ali, para aprender a largar a mão de ser besta. Fominha, ô, desgraçado. Tem gente que acorda de manhã e ele fala: ô, que dia, meu Deus do céu, puxa vida. Ô, a mulher fala: bom dia, meu querido. Bom dia, sua
for para você, porque para mim eu já acordei com o pé esquerdo hoje. Ainda bem que eu acordo com os dois pés, né? Tá? Mas eu acordei com o pé hoje esquerdo, o pé direito e tal. Já, ele olha o filho, já grita com o filho, já grita com a filha, já fala com o outro, chega no trabalho, é aquela pessoa amarga, parece que não tem prazer em trabalhar, em fazer nada, em se relacionar. Vai almoçar, come e nem agradece a Deus pelo alimento. Male aquela oração, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém, come e tal. E está nem aí, não agradece a Deus, não vai nada. Vai, acaba o dia, quando acaba o dia, acabou a semente de maldição, porque ele já lançou um monte. E eu estou te falando isso porque no seminário Veredas que nós temos aqui na igreja, alguns anos atrás, nós tratamos aqui com o seminário uma moça, entre tantos que tinham. E essa moça, ela contou o testemunho. Ela era prostituta, ela se envolveu com drogas, ela e o irmão, 2 anos mais velho. E ela disse, irmão, sabe por que aconteceu isso comigo? Minha mãe morreu quando eu era recém-nascida, tinha 6 meses, meu irmão 1 ano e meio, 2 anos. Minha mãe faleceu. E meu pai achou que a gente era um peso para ele. Ele trabalhava e largava a gente em casa, a minha avó cuidava e tal, e fomos crescendo. E quando meu pai chegava do serviço, ele dizia, ei, você, o que você fez hoje, seu vagabundo? Oh, não fiz nada, pai, e tal. Você não presta para nada. Quando crescer, você vai ser um traste, parece uma mulherzinha. E quando cresceu, o cara virou homossexual. E morreu de uma overdose de cocaína. E o pai cansou de dizer, você não presta para nada, você é uma vagabunda. E ela cresceu e se tornou uma vagabunda, uma prostituta. Só que ela teve o prazer de conhecer Jesus. Ela entregou a vida para Jesus. E quando ela veio aqui, todas aquelas palavras que foram lançadas sobre ela em oração, porque a Bíblia nos diz isso, né? O nome de Jesus tem esse poder de quebrar maldições. Toda a maldição que estava sobre nós, Ele levou na cruz do Calvário. Ele se tornou maldito por nós. É isso a explicação do texto da crucificação de Jesus. Toda a maldição Ele levou sobre si. E quando ela entregou a vida para o Senhor, que ela veio participar desse seminário, chorando, ela disse, eu perdi meu irmão, perdi meu pai, mas eu conheci Jesus e Ele mudou a história da minha vida. Eu estou te contando isso porque tem muita gente que passa o dia falando mal, reclamando, lançando palavras, sementes de maldição. E se nós somos cristãos, a gente tem que aprender, de um jeito ou de outro, a lançar palavras de bênção. Jesus disse, está no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 20, acompanha aqui no telão. Os discípulos foram expulsar demônios e eles não conseguiram. Jesus ora e expulsa aquele demônio. Tudo bem que Jesus disse que tem certas castas de demônios que são expulsos por oração e jejum. Mas no âmago da questão que Jesus estava tratando os seus discípulos, ele disse, a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Jesus disse, nada lhe será impossível. O problema é que o diabo, ele está sempre agindo nos bastidores das nossas vidas, tentando seduzir a gente, para a gente pegar essa fé que nós temos e torná-la negativa, pessimista, e começar a acreditar na desgraça. O ser humano tem uma facilidade de acreditar na desgraça. Esses irmãos que estão enfermos, eles tiveram alguns problemas. Esses irmãos que estão enfermos tiveram alguns problemas, dificuldades. E a primeira informação que veio no coração é o seguinte, nossa, acho que eu vou morrer. Que é a primeira coisa que a pessoa pensa quando ela fica enferma, uma enfermidade assim terrível, acho que eu vou morrer. Meu irmão, você só vai morrer quando Deus determinar, quando Deus quiser, ponto. Enquanto Deus não quiser, você vai viver. Se você está com uma enfermidade, lute, passe por cima dela, Deus te cura, Deus te liberta, Deus dá para você um novo tempo, creia em nome de Jesus. O problema é que a gente pega as palavras nossas e lança essas palavras de maldição.
casal que fala mal um do outro, pai que amaldiçoa filho, filho que amaldiçoa pai, sócios amaldiçoam um ao outro na sociedade, pessoas que se relacionam no trabalho, enfim, podia gastar tempo falando sobre isso aqui. Interessante que a comparação que Jesus falou é que se você tiver fé, se você acreditar mesmo que eu estou contigo, já que Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias. Jesus está comigo e contigo todo dia, toda hora. Um negócio fantástico. E se nós aprendermos a crer nisso, eu peguei até um exemplo na internet, para vocês terem uma ideia, esse é um grão de mostarda. Você já está dando para enxergar aí? Você já imaginou Jesus falar o seguinte, se você tiver fé assim, ou mais ou menos desse tamanho, você vai falar para esse monte, sai daqui, vai para lá e vai acontecer e nada vai ser impossível para você. Desde que você tenha uma fé assim, começando assim. Deus quer desenvolver essa fé dentro do nosso coração. Por isso que eu tenho falado aqui, apesar das circunstâncias, apesar da crise, Deus está conosco. Apesar das lutas, Deus está conosco, Deus nos guarda, Deus nos sustenta. Meu irmão, essa sementinha, ela produz uma árvore deste tamanho, para você ter uma ideia. Por isso que já disse alguém que dentro de uma semente existe uma floresta. Porque esta pequena semente lançada numa boa terra, ela germina e dá uma árvore dessa, que dá frutos, e dentro de cada fruto tem várias sementes que, se lançada, gerarão outras tantas árvores, que gerarão outros tantos frutos, e se continuar, esse é um negócio impossível de terminar, é um negócio que vai até enquanto existir a terra. Por isso que eu digo que a tua palavra é uma semente. Você lança a palavra. Jesus, falando com seus discípulos, numa outra parábola, em Mateus capítulo 13, versículo 31, ele disse, o reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. O que Jesus está dizendo? Gente, esse reino dos céus, porque teve alguém que chegou em Jesus e falou assim, Jesus, mostra o reino dos céus para a gente. Jesus falou, o reino dos céus está em vocês. Quando a gente tem Jesus como o Senhor de nossa vida, o reino dos céus já está em nós. Deus já nos deu essa capacidade. O problema é que a gente usa essa capacidade para falar coisas ruins, para fazer coisas ruins. A gente, em vez de usar a fé para crer que nada é impossível para um Deus tão grandioso, um Deus que criou o universo, e como eu já falei aqui, repito, a física quântica ultimamente descobriu que não tem só um universo, existem multiversos, ou seja, é um negócio astronômico, é um negócio onde Deus disse para Abraão, Abraão, sai da tua tenda e contempla as estrelas. Ele contemplou, aí Deus falou para ele, agora conta elas se você é capaz. Ele disse, não, eu não sou capaz, e Deus disse, então vai ser assim a sua descendência, porque quando Deus fala, Deus faz, meu irmão. Por isso, nesta noite, não desista. Dentro de uma palavra que você tem dentro do teu coração de bênção, Deus pode fazer essa palavra prosperar, a tua família ser uma bênção, os teus filhos ser uma bênção, o teu marido, a tua mulher, os teus pais ser uma bênção, as pessoas com quem você relaciona ser uma bênção. Em vez de você reclamar que na tua rua tem problema lá de baile funk, de pessoas que falam mal, que criticam, começa a orar, começa a profetizar. Esta semana que passou, nós tivemos aqui alguns policiais, a gente se reuniu com pastores e alguns policiais, eles trouxeram alguns dados. Um tenente-coronel aqui da região norte, que esteve aqui, ele disse para a gente, falou, pastor, aqui nessa região norte, a gente está levantando pessoas dentro das igrejas para orar pelas regiões, orar pelas ruas. Sabe por quê, pastor? Porque o nível, o índice de criminalidade em São Paulo está diminuindo. Por quê? Porque tem crente que pega o carro de madrugada e sai pelas ruas orando, profetizando salvação, libertação. Ele disse, pastor, está acontecendo algumas coisas aqui que está inclusive fugindo ao nosso controle.
imaginava uma coisa pior e está acontecendo algo um pouco melhor. Por quê? Porque tem gente que está se levantando e orando. E se nós tivermos mais pessoas orando, lançando palavras de bênção aqui na região, falando disso, falando daquilo, com certeza a coisa vai melhorar. Ele deu estatísticas, mostrou índices da criminalidade que a televisão não mostra. Aí você vai dizer assim, mas é a polícia está por trás, é lógico que eles vão mostrar uma coisa boa. Sim, mas ainda assim o que me chamou a atenção foi ver nesses índices o agir de Deus, simplesmente porque algumas pessoas começaram a profetizar. Ele disse em 2014, a marcha gay, lá na Avenida Paulista, teve 900 e poucas mil pessoas. Em 2015... ele diz que dois grupos de louvor de duas igrejas aqui em São Paulo se reuniram na Avenida Paulista com a Rua Augusta e não fizeram mais nada a não ser do começo da tarde até a noite cantarem louvores a Deus. Esses louvores que a gente canta aqui, começaram a cantar, só cantar. No final da tarde ou no começo da tarde, meio da tarde, quando veio o pessoal para a marcha gay, de 900 mil pessoas em 2014, caiu para 190 em 2015, 192 e agora em 2016. Por quê? Porque aonde o povo de Deus está, aonde eu e você estamos, a bênção do Senhor está ali com a gente, nós somos a bênção do Senhor. Por isso que tem muita gente que não entende o que Deus quer fazer através da vida dele, e ele fica reclamando, ele fica como Noemi, Deus trouxe essa desgraça. Meu irmão, Deus não traz desgraça para ninguém. Deus traz proteção, Deus traz bênção. Se Ele permitiu acontecer alguma coisa na tua vida, é aquilo que a gente canta aqui, cada vez que a minha fé é provada, Deus me dá uma chance de crescer um pouco mais. Então, se você está passando por um momento difícil, meu irmão, permita o Senhor acrescentar fé no teu coração e use as palavras que você tem lançado diariamente a partir de hoje. Coloque diante de Deus tudo aquilo que você já falou, peça perdão ao Senhor. Senhor, eu falei tanta besteira na minha vida. Deus, tem misericórdia. Eu quero a partir de hoje, eu quero acordar amanhã falando bênção, profetizando sobre a vida da minha família, sobre o meu trabalho. E mesmo fazendo isso, você ainda vai ter problemas. Um inimigo vai querer confrontar você. Mas se você crer na palavra de Deus, se você usar a sua fé, a fé, o reino de Deus que está em você através de Cristo, você vai ver as coisas melhorando. Você vai ver pessoas desesperadas, mas você vai ver que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, estará dentro do teu coração e te levará a níveis maiores. Basta você crer em Deus. Então, se você está amargo, tira essa amargura hoje. Deus quer trazer um tempo novo para a tua vida. Se você hoje já chegou nessa zona de conforto e talvez está como Salomão, caramba, já fiz tanta coisa, tenho dinheiro e tal, mas eu não sei o que eu faço mais, volte a ter relacionamento com Deus. Eu imagino que a maioria está nessa terceira opção, passei por dificuldade, perdi isso, perdi aquilo, continue lutando, vá à frente, Deus vai fazer você recuperar, Deus vai te dar de volta aquilo que você perdeu. Ele permitiu para Davi, Ele vai permitir para mim e para você. Ele é o nosso Deus, Ele guarda as nossas vidas. Basta usarmos a fé. Por isso que Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 1, versículo 17, ele diz: no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo vai viver ou viverá pela fé. Por isso que Paulo escreveu na igreja de Tessalônica, segundo Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, diz: irmãos, nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, isso é justo. Porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Paulo está dizendo para a igreja da Tessalônica: gente, eu estou feliz de ver vocês estão crescendo, a fé de vocês está sendo desenvolvida, vocês estão abençoando as pessoas, vocês estão se amando. Meu irmão, Deus não chamou a gente, minha irmã, Deus não chamou a gente para a gente ficar brigando um com o outro, para a gente ficar falando mal um do outro, para a gente ficar reparando no outro. Deus chamou a gente para ser uma família, aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus, a
viver um novo tempo, a ter um novo vocabulário. O vocabulário do mundo é um, o vocabulário do cristão é outro. Eu não estou falando aquele crentez, e aí varão, ô vaso, e aí irmão, eis que te digo. Não estou falando isso, estou falando para você ter um linguajar diferente, de levantar pela manhã e dizer: Senhor, obrigado por mais esse dia, será um dia de bênçãos. E Senhor, se não for um dia de bênçãos, ainda assim eu vou continuar te servindo, porque eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que a tua vara e o teu cajado me consolam, eu sei que o Senhor cuida da minha vida. Irmão, em nome de Jesus, vá adiante, aproveite esses 5 meses e meio que falta de 2016, aproveite o resto de sua vida e lance palavra de bênção, levante, creia, o Senhor é contigo, onde você pisar, você é a bênção de Deus naquele lugar. Aproveite, profetize sobre a vida das pessoas, mesmo aqueles que te perseguem, profetize sobre eles. Diga: Senhor, abençoa essa pessoa aí, passou por mim aí, ó, raspou o meu carro, pisou no meu pé, quis tomar o meu emprego, mas não importa, o que importa é que o Senhor é o Deus da minha vida, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia dessa pessoa, que ele seja uma bênção em nome de Jesus. Aproveite, você pode ser a bênção de Deus onde você está. Amém, irmãos? Para encerrar, em Hebreus capítulo 12, versículo 1, o escritor de Hebreus disse: portanto também nós, uma vez que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, vamos nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Para quê? Para que vocês não se cansem nem desanimem. Meu irmão, o meu conselho, a minha palavra para você: aproveite o resto da sua vida. Você chegou até aqui, e agora? Agora Deus vai permitir que seja um tempo de bênção. E se não for, como disse Abacuque, ainda que não tenha vacas no curral, ainda que não tenha o azeite lá da oliva, ainda assim, eu vou continuar crendo em Deus, vou continuar dependendo do Senhor, porque dele vem a minha salvação. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé? Você chegou até aqui, domingão, 8 horas, em ponto. E agora, o que vai ser da minha vida? Vai ser aquilo que você profetizar. Salomão escreveu um texto maravilhoso. Parte desse texto ele disse: assim como o homem se imagina, assim ele é. Então, se você se imagina um perdedor, um derrotado, se você levanta de manhã e já fica reclamando do dia, do trabalho, das circunstâncias, é assim que vai ser a sua vida. Agora, se você levanta de manhã e agradece a Deus e vai à luta, o Senhor é contigo, o Senhor cuida de você. Nunca me esqueço uma palavra que um cara uma vez me falou em 1999. O senhor, dono de uma empresa de turismo, eu e meu irmão fomos conversar com ele. Ele disse: se vocês venderem 6 passagens para Israel, a 7ª é grátis. E a gente tinha o desejo de ir para Israel. Não tinha dinheiro, mas tinha o desejo. E aí o meu irmão perguntou para ele: mas será que é possível vender 6 passagens num tempo como o nosso, difícil? Ele olhou para nós e disse assim: Marco, Diego, eu aprendi uma coisa na minha vida. Quando você crê em Deus e trabalha, Deus te abençoa. E a gente saiu dali com aquela palavra. A gente foi para Araçatuba, nós fomos para Tatuí, nós fomos para Cirquilho, fomos para Sorocaba oferecer passagem. Durante 3 meses não vendemos nenhuma. Quando a gente menos esperava, aqui na região, 6 pastores resolveram ir para Israel. E a minha passagem foi de graça. A do meu irmão ele já tinha dele garantido, porque ele ajudava o cara na empresa. A minha foi de graça. E eu acreditei: quando você crê, quando você vai, Deus te abençoa. O problema é que a gente vive num tempo de pessoas pessimistas.
Pessoas estão desistindo de viver, desistindo de Deus. Meu conselho para você é, meu irmão, você chegou até aqui, o que vai ser agora? Vai ser o tempo que Deus quiser na minha vida e na tua vida. Seja o tempo dele bênção para você, seja o tempo dele bênção para mim. Levanta a tua cabeça, olhe para o Senhor, olhe os fitos no Senhor, autor e consumador da nossa fé, e vá adiante. Você está amargo? Deixa Deus tirar essa amargura do teu coração. Você está se achando o máximo? Baixa a bola e se submeta ao Senhor Deus. Você está na luta constante diária? Continue crendo e lutando. Deus é contigo, a situação vai virar, vai mudar. Profetize sobre a tua vida, profetize sobre o Brasil, profetize sobre a tua família, tua mulher, teu esposo, teus filhos, teus pais, e você vai ver o agir de Deus, porque Deus age em meio à oração. Mas é preciso lançar palavras de fé. Amém? A pergunta é, como é que está a fé dentro do teu coração hoje? Fecha os teus olhos.